Em um mundo onde um jogo conhecido como Glória é febre mundial com mais de 130 milhões de assinantes e desde o seu lançamento há 10 anos, várias equipes e jogadores se destacaram, mas dentre eles apenas um é conhecido como o Deus da Luta e ele também é considerado o melhor jogador do mundo. E eu fiz essa introduçãozinha bonitinha porque hoje eu quero fazer a recomendação de The King Avatar, um dos animes que eu mais gostei de assistir, porque mistura duas coisas que eu gosto, que é assistir anime e jogar algum tipo de jogo. Por isso que eu tenho muito carinho por ele. Então, sejam bem-vindos ao canal Pocotaku. Eu sou o Arison. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. O link nas nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, então segue a gente lá. Deixa o like no começo do vídeo para estar nos ajudando e bora falar sobre esse anime. E o anime já começa mostrando que aquele maluco ele é realmente muito brabo, porque ele já é mostrado enfrentando um boy sozinho e derrotando ele. E graças a esse único jogador, a sua equipe se tornou a melhor do jogo, ganhando vários campeonatos um em seguida do outro. Mas por causa de um período ruim, sua equipe resolve substituir ele por um jogador novato que estava ganhando fama. E por causa disso, o Iecho terá que deixar o seu personagem, que é conhecido como Folha de Outono, para a pessoa que irá substituir ele. E é claro que ele não quer deixar isso, ele não quer que isso aconteça, porque é um personagem que ele joga há mais de 10 anos. Ele tem um apreço pela sua conta. Quem joga sabe, não quer perder a sua conta não, cara. Mas ele não vê alternativa contra isso. Então, mesmo contra a sua vontade, ele acaba deixando o seu personagem de lado. E para piorar, aquele que seria o seu chefe, o empresário da equipe, força ele a anunciar o seu afastamento, forçando ele a se aposentar aos 25 anos de idade. A sua amiga que estava acompanhando ele ainda tenta falar alguma coisa para defender ele, porque ela sabe que ainda é necessário mais um ano de espera para que ele possa voltar a jogar no competitivo. E tava muito na cara que eles tinham preparado tudo aquilo dali para ferrar com a vida do protagonista. Eles queriam o fim da carreira dele. E o protagonista ele sabe disso, tá muito explícito que eles querem acabar com ele. E ele vê que não tem outra alternativa para ele. E com isso ele resolve aceitar essas circunstâncias. Depois de assinar, ele sai de lá e a Mosheng, que é a amiga dele, vai atrás para saber por que ele aceitou essas condições. E ele só diz que, aos olhos do clube, ele não tem mais valor, porque atualmente as competições são todas de nível comercial. E ela ainda pergunta qual vai ser o plano dele agora. E o IE só diz que quer descansar por esse ano todinho e depois retornar para o competitivo. E os dois que orquestraram a saída dele começam a conversar. E lá o empresário revela que o IE só aceitou essas condições porque ele não tinha dinheiro para pagar a rescisão do contrato. E isso tudo porque ele ajudou seus colegas de jogo durante as suas crises financeiras. Então, agora ele não tinha dinheiro nem para comer. Ou seja, devido a ter ajudado seus colegas de equipe, ele acabou ficando sem dinheiro, mesmo sendo o melhor jogador do mundo e sempre ganhando os campeonatos, o que gera muito dinheiro, mas atualmente ele tá pobre e lascado. Depois disso, o IE acaba parando em um cybercafé para mexer um pouco na internet, e lá ele acaba encontrando uma mulher, que é daquele tipo que reclama e xinga todo mundo quando perde uma partida. E é exatamente o que acontece ali. E irritada por ter perdido, ela sai dali por um tempo e deixa o seu computador lá com a sua conta ainda. E ela fica reclamando que perdeu 42 vezes seguidas e o seu oponente só poderia ser uma jogadora profissional, ou seja, ela não aceita a sua derrota. Até que, no meio dessa reclamação dela, alguém acaba avisando que ela esqueceu de deslogar a sua conta e que tinha alguém jogando nela. E ela volta com medo de perder a sua conta. E quando ela chega lá, ela vê o Prota jogando e ele tinha acabado de ganhar. Ele diz pra ela que só levou 40 segundos para poder ganhar essa partida, e com isso ela começa a pensar que ele só poderia ser um jogador profissional. Mas ao mesmo tempo, ela tinha suas dúvidas, porque ela conhecia todos os profissionais, menos o Iecho, que nunca aparece. E com isso, ela começa a ficar super feliz, achando que finalmente encontrou ele, conheceu o Deus da Luta, e ela tá louca para pedir o seu autógrafo. Mas quando ela pega a identidade dele e vê que o nome é diferente, ela se decepciona ali mesmo. Ou seja, ela acerta
mas erra ao mesmo tempo por puro capricho dela mesmo. E ali meio que ignorando as loucuras dela, o Ye pergunta se ela era a chefe daquele local, porque ele estava interessado na vaga de supervisor noturno que estava oferecendo. E ela diz que sim, que se ele quer ser supervisor, vai ter que vencer ela no X1. Mas ele diz que não pode mais jogar, porque ele deu a sua conta para outra pessoa. E com isso, ela dá a ideia dele começar uma conta nova no 10º servidor que vai abrir à meia-noite daquele dia. E quando ele vai se inscrever, ela percebe que o cartão dele é da primeira geração. Então ela pergunta há quanto tempo que ele joga aquele jogo. E ele revela que joga há 10 anos. Ela acha aquilo surpreendente, porque pessoas que jogam há 5 anos já são conhecidos como veteranos. E imagina um cara que joga desde o lançamento. E com isso, ele faz o seu registro nesse novo servidor e ela vai e manda ele passar a noite ali. E também era pra ele ir pegar uns lanches pra ela. Ela, na maior cara de bola, manda o cara e faz um serviçozinho pra ela. E ele vai, sem reclamar, já chamando ela de chefe, porque ele sabe que o emprego já tá garantido, né? Com isso, ela finalmente se apresenta. E o nome dela é Aipo. E para mostrar o quão que aquele jogo é famoso, aquele local tava completamente lotado, cheio de pessoas esperando para abrir esse novo servidor. E eles começam uma contagem regressiva. E enquanto os outros começam a jogar, o Prota ele tá ali despreocupado, lendo o manual do jogo. A Aipo vem para falar com ele que ela diz que agora tem certeza que ele não é um jogador profissional, que ela tinha confundido ele antes com o melhor jogador do mundo, mas agora ela sabe que ele não é. E o Prota ele vai e revela o seu segredo, dizendo que ele é o Eicho. Mas ela não acredita nas palavras dele, porque ela botou na cabeça de que ele não é essa pessoa. Ainda tira a onda dele, dizendo que ela era a Mu Xuang, que é a amiga dele lá no comecinho do episódio. Ela também ri dele por causa do nick que ele escolheu, que agora ele vai se chamar Lord Green. E ele inicia no jogo, e como o servidor tinha acabado de abrir, estava simplesmente lotado. E ele vai fazendo várias missões diferentes, juntando pontos, até conseguir uma quantidade necessária para pegar uma arma. Uma arma muito específica que ele tem muito carinho por ela. Depois disso ele encontra sua chefe dormindo e ele acaba cobrindo ela ali com um casaco, mostrando um afeto por ela. Ele, chefe, coisazinha simples. E ele volta a jogar e acaba se juntando a um grupo para enfrentar um boss. E a maioria ali era noob. Menos um, é o que fica se achando ali no meio de todos eles. E o pessoal começa a pedir para ser carregado por ele, ou seja, quem nunca foi noob em um jogo que atira a primeira pedra. Então é anunciado que o boss irá aparecer, mas o Ye, que já é experiente, já sabia que o boss estava lá observando eles. Então a luta começa e o Ye ele fica apenas dando suporte, curando o pessoal. E à medida que a luta vai se intensificando, todos aqueles outros vão dando apoio para aquele carinha que era o mais forte, mas ele vai começando a errar os seus golpes, não defender os ataques do boss, e o Ye vai percebendo essa malandragem dele. E assim, todos os outros membros vão sendo derrotados um após o outro. Isso acaba sobrando apenas ele e o Prota. E o cara ele começa a pedir por esse juntar a ele. Mas como ele já sabia que o plano do cara era deixar todo mundo morrer para que ele pudesse ficar com todo o loot, o Ye nem ajuda mesmo. O Ye não tá nem aí pra ele. Ele não ajuda mesmo com o cara falando que o boss ainda tem muita vida e que os dois poderiam dividir o loot 50-50. Mas o Ye ele não quer 50%. Ele quer todo aquele loot. E ele vai e acaba com aquele boss sozinho, mesmo com ele ainda tendo muita vida. E o final disso vocês têm que assistir esse episódio, porque só vai ter no segundo episódio. Eu recomendo que vocês vão assistir. Esse é um dos animes que mudou minha experiência com jogos. Quando eu assisti ele, me deu muita vontade de jogar. E pra mim, esse anime ele foi feito exatamente pra isso, pra mostrar o quanto que os jogos podem ser muito importantes pra algumas pessoas. E esse anime também se tornou um dos meus xodós, por isso que eu resolvi trazer aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no finalzinho do vídeo se ainda não deixou. Por favor, comentem o que vocês acharam e assistam nossos outros vídeos quando tá passando aqui na tela nesse exato momento. No mais, era só isso. Valeu, falou!